Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. CONACON discute a importância da transparência para melhorar o controle social e o desempenho dos tribunais de contas. PECs que tramitam no Congresso Nacional ligadas à reestruturação de tribunais de contas também foram debatidas no Congresso. Prefeitura de Vera recebe parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de 2016. Os detalhes agora no TCE Notícias. O controle social e os tribunais de contas foi o tema da palestra na manhã desta quinta-feira durante o segundo CONACON, que está sendo realizado aqui em Cuiabá, na Escola Superior de Contas. O repórter Augusto Camacho acompanhou de perto e conta como foi. O secretário-geral do Instituto Contas Abertas, Gil Castelo Branco, iniciou a conferência com o tema Controle Social e os Tribunais de Contas. Eu sou um simples cidadão do controle social, né? Mas fiquei muito honrado com esse convite, até com essa possibilidade de fazer uma exposição na abertura desses trabalhos do segundo dia, né? Então eu acho que essa integração, controle interno, controle externo, controle social, é super importante, ainda mais num país com as dimensões continentais como o nosso. O principal assunto abordado por Gil Castelo Branco foi a evolução da fiscalização e transparência de contas públicas. Ele citou como exemplo a tecnologia que vem auxiliando nas fiscalizações. No Tribunal de Contas de Mato Grosso, a sociedade já dispõe de um aplicativo que permite denunciar obras mal executadas ou não concluídas. O desenvolvimento, né, da internet, das redes sociais, da tecnologia da informação, é isso que está multiplicando esse trabalho e gerando novos e novos fiscais, né, no Brasil, cidadãos, né? Então acho que é muito importante que esses sistemas existam, porque esses sistemas já simplificam, digamos, aquela informação. O objetivo era realizar um debate com os auditores e sociedade civil presente no evento e os participantes da mesa de honra. Os escolhidos foram o promotor de justiça da Paraíba, Otávio Paulo Neto, o auditor de controle externo do TCE do Piauí, José Hinaldo de Oliveira e Silva, e o procurador da República da 5ª Região, Fábio George. Quem presidiu a mesa foi Matheus Medeiros, presidente da Audi TCE da Paraíba. Além de discutir sobre a transparência para a melhoria do controle social, o debate realizado hoje trouxe ainda como assunto o combate à corrupção. O país não será um país respeitado, um país com qualidade de vida para o seu povo, se a gente não reduzir significativamente o grau de corrupção que a gente enfrenta em nosso país, né? O Brasil perde todos os anos com a corrupção 200 bilhões de reais. Daria certamente para duplicar ou até triplicar os recursos que são encaminhados na área federal para a saúde e para a educação. Já as propostas de emendas à Constituição que tramitam no Congresso Nacional pautaram um dos painéis realizados na tarde do primeiro dia do segundo Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo. Veja. Quando o assunto é Tribunal de Contas, há pelo menos 4 propostas de emendas à Constituição que tramitam tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Por conta da relevância dessas pautas, auditores públicos externos de todo o Brasil debateram esses temas no segundo Congresso Nacional da categoria, que acontece em Cuiabá. O sistema dos tribunais de contas está passando por uma grande discussão institucional com relação tanto à composição, à forma de indicação, à questão do controle externo sobre o controle, na questão dos Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Tudo isso se tornou uma discussão nossa do dia a dia e é uma discussão que a sociedade está atenta para acompanhar. Um dos assuntos debatidos foi a PEC 75 de 2007, que estabelece a reestruturação dos tribunais de contas da União e dos Estados e cria a estrutura de auditoria de controle externo. A PEC 40 de 2016 também foi discutida. Segundo as entidades, ela traria mais independência e profissionalização aos órgãos de auditoria, combatendo desvios de função e ainda as crises de legitimidade no âmbito dos tribunais.
No âmbito do controle externo, nós temos a função auditorial, que é essa que colhe as informações, a função ministerial e a função judicante. Só que aquela função que inaugura, ela precisa ser independente. As auditorias ou as fiscalizações, as inspeções e auditorias, elas lançam luzes nos fatos, elas colhem os fatos. E aí, se nós estamos diante de um sistema que não privilegia a independência nessa fase inicial, certamente nós teremos maculado todo um rito procedimental. A PEC 329 de 2013, que altera a forma de composição dos tribunais de contas, também pautou esse painel. Atualmente, conselheiros e ministros são indicados pelos poderes executivo e legislativo. O que a Constituição esperava do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas é que escolhessem notáveis, pessoas de profundo conhecimento em direito, contabilidade, administração pública ou economia, para compor os tribunais de contas. E o que a gente assistiu foi uma apropriação corporativa dessas vagas pela classe política, de uma maneira que esses órgãos resultaram capturados politicamente. Ou eles são lenientes na fiscalização ou são omissos. Também em discussão a PEC 22 de 2017, que versa, entre outros pontos, sobre a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, entidade que teria a função de fiscalizar os órgãos e colegiados que representam o controle externo no país. Queremos um órgão que possa harmonizar os conceitos, também encaminhar para o Congresso Nacional uma minuta de lei que estabeleça uma lei processual do controle externo. É importante, da mesma maneira que existe o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, tem que ter um Código de Processo de Contas, que são matérias específicas. E também defendemos uma lei orgânica nacional para os tribunais de contas, onde, da mesma maneira que existe a lei orgânica nacional da magistratura, a LOMAN, que hoje, por força constitucional, os conselheiros estão afetos a ela também, é importante que tenha uma lei orgânica nacional do controle externo, dos tribunais de contas. Pleno do Tribunal de Contas determina que a atual gestão da Prefeitura de Vera cumpra a lei de responsabilidade fiscal e não realize despesas nos 2 últimos quadrimestres do mandato sem que haja disponibilidade financeira para custeá-las. As contas do município foram apreciadas em sessão plenária do Tribunal de Contas. Veja. A recomendação foi feita no julgamento das contas de governo do ex-gestor Nilson José Vigolo, referente ao exercício de 2016. No processo, o relator conselheiro interino Moisés Maciel pontuou que a abertura de crédito adicional especial por conta de recurso inexistente no referido ano, no valor de R$ 107 milhões, contraria a lei de responsabilidade fiscal. Desta forma, o Pleno determinou ao atual gestor do município de Vera que evite a realização de despesas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira nas respectivas fontes para custeá-las e que se abstenha de abrir créditos adicionais por conta de recursos inexistentes, cumprindo a Constituição Federal. Na análise das contas, também foi constatado que no indicador de gestão fiscal, a Prefeitura de Vera alcançou o resultado de 0,65, superior à média estadual, que é de 0,56, e obteve conceito B, classificada como boa gestão. No ranking estadual dos 141 municípios avaliados, Vera passou da 7ª posição em 2013 para a 1ª em 2014 e caiu para a 48ª colocação em 2016. Mas cumpriu os limites constitucionais. A Prefeitura de Vera cumpriu com os percentuais e limites constitucionais e legais referentes à administração fiscal e aos investimentos nas políticas públicas de educação e saúde, assim como em relação aos repasses do Poder Legislativo. Na educação, o município apresentou desempenho superior à média Brasil em 7 dos 8 indicadores avaliados, obtendo pontuação 8,8, maior que a média estadual, que é 6. Na saúde, superou a média Brasil em 6 dos 10 indicadores analisados, atingindo assim a pontuação 6, maior que a média estadual, que é 5.
O Pleno do TCE emitiu parecer prévio favorável às contas de governo, mas impôs recomendações. Com base nos fundamentos explicitados nos autos, acolho a manifestação ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Vera, exercício 2016, gestão do senhor Nilson José Vigolo, com determinações legais e recomendações conforme consta do voto integral. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.